Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar um pouquinho. Durante o tempo do Advento, a liturgia nos coloca três figuras ou três personagens importantes nessa preparação para o Natal. Isaías, profeta do Antigo Testamento, que vislumbrou de modo muito claro a grandeza do Messias que viria, profetizou, fez várias profecias, sobretudo a encarnação, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, vislumbrou também o sofrimento de Cristo. Então, durante esse tempo, Isaías é chamado a falar na liturgia, aquele que fala da voz que clama no deserto, ou então preparai o caminho do Senhor. A segunda figura é de Nossa Senhora, que não só esperou, teve o seu advento, como ela viveu o advento. Quando fica grávida, espera Jesus, e a encarnação acontece nela, e ela vai esperando como toda mulher que espera um filho, e agora ela espera o Filho de Deus feito homem. E a terceira figura que é colocada para nós hoje, nesse tempo, é a figura de João Batista. Jesus faz um elogio que o maior homem nascido de mulher. Grande elogio, o eis que envio o meu mensageiro, o anjo, o meu mensageiro, e anunciará a tua chegada e preparará os caminhos. Hoje eu gostaria de meditar um pouco com vocês a respeito dessa figura de João Batista, que é parente de Jesus, filho de Isabel e Zacarias. E São Lucas, nos primeiros capítulos, já no primeiro capítulo, como fala da geração de João Batista, fazendo um paralelo com a encarnação do Verbo, a geração de Jesus. E de João Batista nós podemos pegar três pontos para meditar hoje. Primeiro, João diz, aliás, o João evangelista, falando de João Batista, diz lá no prólogo, ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. No segundo ponto, João Batista fala, eu sou a voz do que clama no deserto. O que é isso dizer? E terceiro, o próprio João Batista, anunciando a vinda do Salvador, diz, eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Peguemos o primeiro ponto em que São João Evangelista diz, ele não era luz, João Batista, mas veio para dar testemunho da luz. Quem é a luz? A luz é Jesus Cristo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Essa luz que é o caminho que nos leva ao Pai, que é a verdade, quem é da verdade ouve a sua voz. E essa luz que é a vida, que veio nos trazer a vida em abundância, que é a vida da graça. E João Batista vem dar exatamente testemunho desta luz, que é o próprio Jesus Cristo. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. E como é que ele dá testemunho da luz? Dá testemunho da luz, o próprio nome já diz testemunho, dá testemunhando, primeiro com a sua vida. Então nós vamos encontrar João numa vida de grande penitência. Nós, acostumados hoje com tantas mordomias, com tantas facilidades tecnológicas, apertamos um botão e resolvemos tantas coisas. Hoje até uma palavra, né, a chamada inteligência artificial já faz aquilo que a gente quer em muitos setores. Acostumados com tantas facilidades, deslocamentos mais fáceis, pois a própria tecnologia a nosso serviço, nós nos esquecemos muito desse espírito de penitência. E achamos tudo muito difícil,
quando nós precisamos ter algum sacrifício. Acredito que uma das maiores dificuldades da vida cristã hoje está exatamente no espírito de sacrifício e nessa cultura do descartável que nós vemos acontecer no dia a dia. Então, por causa da falta de espírito de sacrifício, nós não crescemos espiritualmente ou às vezes até destruímos tudo aquilo que nós conquistamos. É a falta de espírito de sacrifício que dificulta o relacionamento marido e mulher, que dificulta a educação dos filhos, que dificulta os filhos serem obedientes a seus pais. É essa falta de espírito de sacrifício que leva as pessoas a se amolecerem na vida espiritual e não lutarem para vencer as tentações, os pecados que acontecem, que podem acontecer no dia a dia. Essa falta de compromisso com a coisa séria. Quer-se o melhor, mas não se luta para conseguir o melhor. E João vem nos dizer, então, que é necessário dar testemunho da luz, começando com a nossa própria vida. Uma vida a serviço de nosso Senhor. Se nós olhamos São João da Cruz, ele diz, não procure o que é mais fácil, não procure o que é mais cômodo, não procure aquilo que mais agrada, não procure mais aquilo que dá gosto, mas procure o mais difícil, o que mais incomoda, o que mais te leva a fazer sacrifício. Está lá em São João da Cruz. Mas falar isso hoje, inclusive nos nossos meios católicos, vai contra a história, contra o próprio movimento da história de cada um que quer buscar sempre o que é mais fácil. E o espírito de sacrifício vai diminuindo cada vez mais. Então São João nos ensina que dar testemunho da luz começa exatamente com a nossa própria vida. Para podermos falar alguma coisa. E São João, ele diz o São Beda, monge do século IX, se não falha a memória, ele diz que João foi mártir, mas o martírio de João não foi um martírio porque negou alguma verdade, porque foi obrigado a negar alguma verdade da fé. Mas foi exatamente o contrário. O seu martírio foi exatamente porque ele não calou diante da verdade e denunciou o erro de Herodes e de Herodíades e chamou a atenção: não é lícito a ti morar, viver, ter relações com a mulher do teu irmão. E por causa disso ele foi preso, foi objeto do ódio, sobretudo de Herodíades, e depois, numa artimanha com a sua filha, exigiu a cabeça dele. E ele morreu por causa dessa defesa da verdade, publicamente. Por isso era objeto de ódio. Hoje nós temos essa tendência também, e é bom que façamos denúncias públicas, não calemos a verdade, porque a verdade sempre liberta. Mas olhemos para João Batista, para ele ter essa força, e essa força que levou até a entrega dele na sua vida a Deus. Ele primeiro viveu, falava do que vivia. Por isso ele atraía as multidões. Pregava o que vivia e vivia aquilo que pregava. Então, até na própria defesa da verdade, é preciso viver essa verdade sobre si mesmo, procurando servir a Deus, nosso Senhor. Não quer dizer que não haja lutas e sacrifícios, mas é preciso que haja coerência, pelo menos. Deus da santidade de vida e esse espírito de sacrifício. Assim nós daremos testemunho de Cristo no mundo, e isso se exige cada vez mais. Testemunho de Cristo, testemunho da igreja, testemunho dos mandamentos, testemunho dos sacramentos, das verdades da fé, mas que temos que viver e com a nossa vida darmos esse testemunho. Depois sim falamos e nos expressamos de modo humilde, sincero, mas verdadeiro. Não para julgar, para maltratar, para dizer que somos melhores do que os outros. Infelizmente acontece muitas vezes isso. Mas para aclarar, para colocar esta luz que é Cristo nas trevas e tirar as pessoas do erro, iluminando, dando testemunho da luz. O segundo ponto,
São João diz: eu sou a voz que clama no deserto. O que é uma voz no deserto? O deserto sempre foi tido na Sagrada Escritura como um local de silêncio, mas também um local onde o demônio age, onde ele tenta. Foi no deserto que ele tentou o povo hebreu, 40 anos. Foi no deserto que ele tentou Cristo. É um lugar de tentação, de luta contra o demônio. Mas é também um lugar onde Deus fala, onde há no silêncio um contato maior com Deus. E nesse sentido, aí eu sigo aí São Francisco de Sales, nos seus escritos, todos nós precisamos de deserto. Todos nós. Ai de quem não vive no deserto, não procura ter um tempo de deserto. Isso era tão claro nos primeiros cristãos que eles fugiam das cidades e iam para os desertos. Eram os anacoretas, quantos e quantos. Hoje, no mundo moderno, muita gente já está procurando deixar, muitas vezes nem deixa a cidade, mas deixar o bulício do mundo para viver como eremita. É um fenômeno atual, o crescimento de pessoas consagradas como eremitas. Mas se não podemos ir para o deserto físico, nem podemos fazer o nosso eremitério na nossa cidade, até porque muitos têm compromissos e seus compromissos com família, casado, têm filhos, etc. Nós precisamos ter pelo menos um tempo de deserto. E nesse tempo de deserto é um tempo de reflexão para nós nos conhecermos a nós mesmos. Não é à toa que Santo Inácio, nos seus exercícios espirituais, ele insiste nesse tempo de deserto, embora não use esse nome, mas no silêncio, para a pessoa conhecer-se a si mesma e a partir daí travar as lutas, e dessas lutas, com a graça de Deus, ele seguir caminhando como discípulo de Cristo, procurando imitá-lo em sua vida. Então nós precisamos de um tempo de deserto. De modo que precisamos, pelo menos diariamente, um tempo de silêncio para oração. Eu estou pedindo a vocês o melhor para que cada um procure adaptar-se à sua vida, mas procurem ter vida de oração. Quando se fala vida de oração, a gente coloca a vida nessa comunhão com Deus durante as nossas atividades, mas é preciso ter um tempo a sós com o nosso Senhor para rezar, meditar, fazer uma leitura espiritual, buscar um pouco de silêncio. Com aquela criançada que tem em casa não é muito fácil. Evidente, está no seu silêncio lá e de repente, papai, mamãe, veja um modo que seja, se não puder todos os dias, é claro que é mais difícil, mas pelo menos uma vez na semana, fique quietinho. Se não pode ir em casa, vá para uma igreja e fique lá quietinho. Mas faça esse tempo de deserto. Por que é que o mundo está assim, nessa confusão toda? Porque não há pessoas que procuram no silêncio se encontrar com Deus. Isso é muito claro. E já no Antigo Testamento se falava disso, dos grandes problemas que havia lá no povo judeu, e já se dizia, porque não há pessoas dispostas a fazer no silêncio esse encontro pessoal com o nosso Senhor. Para pedir por si, pedir pelos outros, para refletir sobre a sua vida, traçar metas, fazer propósitos, meios para conseguir esses propósitos. É preciso desse tempo de deserto. Procurem fazer, que vocês vão ver como isso vai ajudar muito na vida espiritual. Cala. Fecha a boca, fique quieto. É importante isso. A imitação de Cristo nos diz, quando tu falas, Jesus falando para a alma, quando tu falas eu calo, quando tu calas eu falo. E nós só devemos falar quando falar for mais importante do que eu falar. Então, quanta conversa jogamos fora, desnecessariamente. E hoje não só com palavra
falada, mas também escrita. Nós vamos prestar contas a Deus de toda palavra vã que nós houvermos pronunciado. Isso fala Jesus. Meu Deus, que cuidado eu tenho que ter com a minha língua. E hoje com os meus dedos, quando eu vou lá para digitar as coisas. Então é importante, que eu quero passar para vocês, é isso. É importante e necessário ter esse tempo de deserto, de encontro com Deus. Aí cada um adapta a sua vida, mas não pode deixar de ter. Ver como fazer. Temos tempo para tantas coisas. E João nos ensina exatamente isso. É lá no deserto. Ele faz um movimento contrário, porque ele era filho do sacerdote Zacarias. O normal seria ele estar onde? No templo, como o pai. Mas ele faz o movimento contrário, ele sai da cidade e vai para o deserto. E o povo então faz também esse movimento contrário, e ao invés de ir ao templo, vai ao deserto. Tanto que os sacerdotes e fariseus mandam delegações para perguntar se ele seria o Messias. E lá que ele vai pregar penitência, sacrifício, vai batizar no Rio Jordão, exatamente por causa desse contato íntimo com Deus. Qual é o contato que nós temos com Deus? É importante nós pensarmos. Aí a necessidade de um programa de vida, senão não se consegue. Um terceiro ponto, São João, ele falando de Jesus, ele diz: eu não sou digno, está no meio de vós, e vós não conheceis, e eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. É uma palavra de admiração. João, ele apresenta Jesus ao povo: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Mas Jesus, quando chega a ele pede para ser batizado, ele diz: eu não sou digno de batizar, eu que devo ser batizado por ti. E Jesus diz: para que se cumpra toda a justiça. E João então batiza. Esse cumprir a justiça não é apenas um gesto de humildade de Jesus, também, mas é uma atitude de nosso Senhor para mostrar ao povo a grandeza de João Batista. E ele era tão grande, o homem maior nascido de mulher, recebe esse elogio de Jesus. Não era um homem que vestia roupas finas, mas era um homem de oração, de penitência, que se vestia com peles de camelos, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, mel do campo, e estava ali com toda essa grandeza. O maior homem faz o eixo entre o Antigo e o Novo Testamento, mas ele diz: eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Isso é um gesto de João. Desatar a correia das sandálias era aquele servo que, quando a gente chegava na casa, ele ia, se abaixava e desatava a correia das sandálias, depois lavava os pés e a pessoa entrava na casa. Não é? Era o servo mais simples, né, digamos. E João diz: eu não sou digno nem disso. Grande gesto de humildade, de consciência também da sua pequenez. Então, diante de nosso Senhor, nós não somos dignos de desatar a correia das sandálias. Para nós recebermos a Jesus, nós temos que começar sendo humildes. E o que é humildade? Humildade é a verdade a respeito de nós mesmos. O que é que nós somos? Somos filhos de Deus? Sim. Somos herdeiros do céu? Também. Membros da igreja? Sim. Mas tudo que nós temos é obra da graça de Deus. Pela graça de Deus sou o que sou, de São Paulo. E a graça de Deus não foi estéril em mim. É muito importante nós termos humildade. Reconhecemos o nosso nada, a nossa pequenez. Sabendo que Deus é que age em nós. O conselho que eu dou para vocês, quem não conhece, é de procurar rezar sempre a ladainha da humildade, que é um verdadeiro programa de vida. Está lá, é atribuído ao cardeal Merdeval, cardeal que era secretário de São Pio X. Que os outros sejam mais bem tratados do que eu, dai-me, Senhor, a graça de desejá-lo. Olha só. Que eu seja humilde, Senhor, dai-me a graça de desejá-lo. Então procuremos olhar a figura de São João e ver esta humildade, reconhecendo a nossa pequenez. Não sou nada, Deus é tudo.
A história está cheia de santos que nos mostram isso. São João fez escola. São Francisco, Santa Teresinha, Santa Teresa de Ávila e tantos santos. Nesse tempo de preparação para o advento, olhemos, pois, a figura de João Batista e procuremos nos preparar bem para o Natal, com o coração limpo, procurando fazer um bom exame de consciência, ver as nossas misérias, uma boa confissão, para que assim Jesus Cristo possa realmente nascer em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.